Vamos falar sobre fidelidade em meio ao abandono. E nós estaremos lendo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 até o verso 16. Eu ia expor todo esse texto, mas é tão rico que eu tive que parar no verso 16, para que a gente possa extrair o máximo possível dessa carta tão importante para a história da igreja e para a igreja do Senhor Jesus. E o nosso desejo é que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé. Esta carta foi a última carta que Paulo escreveu antes de ser executado por ordem de Nero em Roma. Ele estava aqui numa prisão em Roma, uma masmorra chamada Mamertina, que tem até hoje em Roma, mas é um ponto turístico. As pessoas vão ali para conhecer onde Paulo ficou preso. E fica na história esta carta registrada para a nossa edificação, que tanto nos encoraja a perseverarmos na fé e a seguirmos em fidelidade na vida cristã. Então vamos ler essa passagem juntos para a glória de Deus. Antes que eu possa ler, eu quero agradecer a Deus a visita do nosso irmão que está aqui conosco, nosso irmão Cleison, é isso? Seja bem-vindo, receba o abraço da igreja, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e volte mais vezes. Vamos abrir então esse texto e vamos lê-lo juntos. Vamos colocar em pé para ler esse texto. Os irmãos que estão na galeria, você que está aqui na igreja, você que está em casa acompanhando a transmissão, leia esse texto juntamente comigo. Todos juntos? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Oremos. Pai querido, a tua palavra é a verdade para o nosso coração, e nós queremos, ó Deus, extrair dela lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. Fale conosco, Senhor, nos ilumine, nos abençoe, nos encha da tua graça, do teu poder, ó Deus, e da iluminação do teu Santo Espírito. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui cheios da tua palavra, cheios do teu Santo Espírito, cheios da tua graça. Abençoe os irmãos que estão aqui, ó Deus, na nave deste templo, ó Deus, irmãos que estão na galeria e aqueles que estão em casa acompanhando a transmissão. Toque em nossos corações, faça um avivamento em nós, nos encoraje, Senhor, nos fortaleça e nos dê a bênção da fidelidade de permanecer, ó Deus, fiéis na tua presença, cumprindo a nossa missão, cumprindo a nossa vocação, de sermos sal da terra e luz do mundo, que possamos ser testemunhas vivas do Cristo vivo, ó Deus, para impactar vidas com o evangelho do Deus vivo. É o que nós te pedimos. Ó Deus, usa-nos com a tua graça e que o teu reino possa avançar. Ó Deus, sara os corações. Se alguém entrou aqui triste, possa sair daqui, ó Deus, alegre na tua presença. Se alguém entrou aqui, ó Deus, abatido, possa sair daqui levantado pelo teu poder, e que o Senhor esteja abençoando, que aqueles que entraram aqui perdidos possam sair daqui salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Um dos momentos mais marcantes da vida é quando nós enfrentamos a solidão. Em tempos de dor, de crise, de fadigas, de desafios, de perseguições. Paulo era um apóstolo incansável na obra de Deus, o maior pregador daquele tempo, o maior fundador de igrejas, ali na Ásia Menor e por todo o Império Romano. Ele havia declarado, dizendo o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira,
e guardei a fé. No entanto, ele não esconde a sua humanidade. Ele sente frio, ele sente falta de livros, ele sente a dor do abandono, e ele deseja a presença do seu filho na fé, chamado Timóteo. Aqui nós encontramos um testemunho profundo da fidelidade a Cristo em meio às fragilidades humanas. Nós somos frágeis, nós somos barro. Nós temos um grande tesouro que é o Evangelho, mas esse tesouro está num vaso de barro. E Paulo escreve a sua última carta da prisão em Roma, às vésperas de sua execução, não mais num cárcere domiciliar, mas uma prisão dura, fria, sombria. A prisão marmetina era uma masmorra. Abandonado por muitos, atacado por inimigos, ele ainda clama pela presença de Timóteo e por pequenos auxílios práticos, uma capa, livros, pergaminhos. E esse pedido revela então a sua humanidade, que ele é gente, que ele é homem, que ele não é um super-homem, mas também a sua perseverança na missão, enfrentando a dor, o abandono, a prisão, mas com coragem, com fidelidade. Veja um pequeno aqui resumo dessa passagem que nós acabamos de lê-la. Paulo pede a Timóteo que venha depressa. Ele lamenta o abandono de Demas, que amou o presente século, amou o mundo. Ele cita aqui Crescente, Tito, Lucas, Marcos e Tíquico como companheiros fiéis, missionários, que foram enviados por várias regiões daquele tempo ali na Ásia Menor e também na jurisprudência ali do Império Romano. Ele pede a sua capa e pede livros, e ele alerta sobre um homem que era membro da igreja, Alexandre, o opositor, um crente problemático, que o delatou, e por isso ele foi preso na sua segunda prisão. Ele recorda a sua defesa solitária diante das acusações, dizendo que todos me abandonaram, mas ele perdoa os que o abandonaram. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que mesmo no meio do abandono, oposição e carências, o servo de Deus deve permanecer fiel, confiando que o Senhor é justo e que não o deixará só. Então permaneça fiel, apesar da oposição, permaneça fiel, apesar do abandono, permaneça fiel, apesar das carências, o Senhor está conosco. Todos podem nos abandonar, jamais o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ao observarmos este texto, meus irmãos, nós veremos como a vida cristã envolve pressa no cuidado, discernimento diante da oposição e confiança na justiça do Senhor. Deus é justo, mesmo quando os homens falham, o Senhor cuida de nós, está conosco. Em primeiro lugar, nós podemos ver nessa passagem a urgência da presença. Veja o verso 9, um versículo curtinho, mas com grande significado para a nossa vida. O texto fala assim: procura vir ter comigo depressa. Veja o clamor da alma deste preso por causa da fé cristã. Veja o valor da presença no tempo da necessidade. Paulo mostra a sua vulnerabilidade, sua necessidade de companhia, de gente por perto. A presença amiga, meus irmãos, traz consolo nos momentos de dores, nos momentos de crises. E o apóstolo que sustentava a igreja agora precisa ser sustentado, precisa de presença. John Stott, um grande escritor e comentarista bíblico, ele chega a dizer que nenhum cristão é uma ilha. Todos precisamos uns dos outros, especialmente em tempos de crises. Não abandone o seu irmão no tempo da crise, da dificuldade, da dor. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram.
E quem é que não chora? Quem é que não padece? Quem é que não passa momentos difíceis na vida? Quem é que não enfrenta as lutas da vida, os dissabores da vida, as lágrimas, as decepções, as frustrações, os embates da vida? Todos nós enfrentamos. Assim, meus irmãos, como a vela sozinha se apaga facilmente, mas várias juntas resistem ao vento. O gigante do cristianismo está precisando de gente amada do seu lado, de gente que cuida, de gente que se importa, de gente que chora junto com a gente, de gente que é um ombro amigo. Antes de ir para o martírio, ele precisava de gente. A sua comunhão com Deus não o tornava um superman, não o tornava um super-homem. Ele precisava de gente. Ele precisava de companheiro, ele precisava de gente que pudesse aconselhá-lo, apoiá-lo, orar com ele, animá-lo, encorajá-lo. Veja também o valor da reconciliação e do perdão. O texto diz no verso 11, coloque aí na tela para a gente ler junto. Somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Lucas é um médico. Lucas acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Lucas é um amigo fiel que permanece. Por isso ele diz, só Lucas está comigo. Lucas permaneceu ao lado de Paulo em meio à prisão, ao abandono, à perseguição, à dor. No entanto, Marcos, antes motivo de discórdia, agora é chamado útil para o ministério. Paulo não havia permitido que Marcos fosse com ele na sua segunda viagem missionária, uma vez que na Panfilha ele havia se afastado na sua primeira viagem missionária, e Paulo então não permitiu que ele fosse com ele na sua segunda viagem missionária, e houve uma discussão tão ferrenha, tão gigante, um conflito tão grande entre Paulo e Barnabé, que a equipe missionária rachou ao meio, houve uma cisão, houve uma briga, houve uma desavença, e então Barnabé e Marcos foram para Chipre, para um outro lado da missão, e Paulo e Silas foram para Cilícia e para a Síria, pregar o evangelho. Vejam bem, meus irmãos, no entanto, a graça de Deus restaura relacionamentos quebrados. Veja bem que no final da vida, esses dois gigantes na fé se reconciliaram. Paulo não terminou a sua vida em mágoas, mas em reconciliação. E ele então disse, olha, que você possa trazer Marcos, pois me é útil ao ministério. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, nunca é tarde para restaurar relacionamentos quebrados, para construir pontes onde um dia a intolerância cavou abismos. Então, Deus trouxe a restauração entre Paulo e Marcos. Marcos, então, se torna um instrumento valioso nas mãos de Deus. E ele escreve o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo Marcos. Se você quer conhecer um pouco da exposição deste evangelho, nós temos na página da nossa igreja 63 sermões no evangelho de Marcos. A importância, o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos, e Marcos foi a base para os demais evangelistas, para Mateus, para Lucas, para João. Marcos foi de suma importância, e Paulo e Marcos se reconciliaram. Que bênção, meus irmãos. O evangelho traz reconciliação, traz cura nos corações feridos, e onde havia cisão, divisão, confusão, houve agora reconciliação. Mas veja o valor, meus irmãos, das necessidades humanas e espirituais. Veja bem que Paulo estava numa masmorra, uma masmorra que tinha de diâmetro na boca dessa masmorra 91 centímetros, onde Paulo foi descido ali, quem sabe por cordas, e ele estava ali numa masmorra, num chão frio, e ele tinha uma capa, que ele tinha deixado em Trode, na casa de Carpo. Vamos ler o verso 13 juntos?
Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele precisava dessa capa. Agora, na viagem que eu fiz em julho para Curitiba, eu nunca passei tanto frio quando eu passei lá. Dormi no colchonete, né? Na kitnet, onde a minha filha estava dormindo. Eu levantei à noite ao banheiro e pisei no chão molhado e a meia ficou encharcada. Mesmo tirando, o pé ficou frio, mas não esquentava de jeito nenhum. Só que eu estava vestido com uma blusa que eu comprei quando eu fui no sul do país, né? E eu comprei essa blusa. Ela tem um revestimento por dentro, né? Graças a Deus, né? Das pernas para baixo eu estava frio, mas da cintura para cima eu estava quentinho. Graças a Deus, senão eu tinha morrido de tanto frio, né? Eu ficava esfregando meu pé assim no colchonete para ver se esquentava. Aí eu fico imaginando, meus irmãos, Paulo, perseguido, não tinha esta blusa. Ele tinha uma capa que tinha deixado lá na casa de Carpo. E ele tinha essa necessidade desta capa, para que ele pudesse se esquentar no momento da sua dificuldade de frio. Os livros e pergaminhos, alimento espiritual. Até o apóstolo Paulo precisava de ambos, cuidar do corpo e cuidar da alma. A fé não anula a realidade das nossas carências, das nossas necessidades. Nós temos necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades espirituais. E nós devemos cuidar tanto do corpo quanto da alma. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Veja que Paulo está aqui precisando de livros, pergaminhos. A fé não anula a nossa humanidade. Nós somos gente carente e que nós precisamos de cuidado, tanto da alma quanto do corpo. Um grande apóstolo ainda precisa de afeto, cuidado e consolo. John Stott, ele diz que o seguinte: a verdadeira espiritualidade nunca elimina a nossa humanidade, pelo contrário, a redime. É como um soldado, meus irmãos, um soldado ferido na guerra, que espera ansiosamente a chegada de um companheiro para ajudá-lo a continuar. Por isso Paulo estava ansiando, ele ansiava por Timóteo, um soldado de Cristo, para que pudesse ajudá-lo na sua carência. Não ignoremos as necessidades uns dos outros. Às vezes o maior ministério que podemos exercer é simplesmente estar presente. Estar presente na dor de quem perde um ente querido, está presente na necessidade de quem precisa do pão de cada dia, está presente na necessidade de quem está sofrendo por algum problema existencial, está presente. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, Paulo precisava de amigos para a alma, livros para a mente e cobertura para o corpo. Ele precisava de uma capa para aquecê-lo na friagem da cadeia, daquela masmorra. E ele tinha necessidades físicas, mentais e emocionais. Ele precisava deste aconchego. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ver o perigo do amor ao mundo. Vejam bem que todos nós corremos esse perigo. Nós temos aqui os adolescentes que participaram aqui deste culto de 44 anos de existência da nossa UPA. E eu quero dizer para os adolescentes que vocês serão tentados muitas vezes a desistir da fé. Muitas vezes a amar o mundo mais do que a Cristo. Veja aí o que diz o texto, que Demas abandonou Paulo porque ele amou o quê? O presente século. Amou o mundo. Demas havia caminhado com Paulo, mas desviou-se. Ele foi chamado de cooperador de Paulo, lá em Colossenses, mas em Filemon, ele é só mencionado pelo seu primeiro nome. E agora, aqui nesta segunda carta de Paulo a Timóteo, ele é chamado aquele que amou o presente século, que amou o mundo mais do que a Cristo. Amar o mundo aqui, meus irmãos, significa trocar Cristo pelo efêmero, pelo transitório, pelo passageiro. Uma lâmpada apagada em meio à escuridão não ajuda ninguém.
E nós podemos perceber que a chama da fé se apagou no coração de Demas, porque ele amou o mundo mais do que a Cristo. É como o barco, meus irmãos, feito para o mar, mas quando se enche de água, ele afunda. Nós também, nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro do nosso coração. Se os valores do mundo, as concepções do mundo, as ideologias do mundo estiverem dentro da nossa cachola, dentro do nosso coração, nós iremos para o fundo do mar, nós iremos sucumbir. Por isso, nós devemos amar a Cristo acima de tudo. Assim, meus irmãos, é o coração do cristão, quando ele abandona Cristo e ama o mundo e deixa o mundo entrar nele. A Bíblia chega a dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que nós possamos fazer a vontade de Deus. Demas nos alerta sobre o risco de priorizar o mundo acima de Cristo. Os valores do mundo não são os valores de Cristo. A Bíblia diz que o mundo odeia a igreja, odeia a Cristo. Segundo Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele chega a dizer que o mundo não precisa de cristãos que apenas falam de fidelidade, mas de cristãos que permanecem fiéis quando é difícil. Que nós possamos permanecer fiéis, em fidelidade ao Senhor, neste mundo caído, neste mundo que se levanta contra Deus e contra a sua palavra. Outros foram enviados para missões. Aqui está Crescente, Tito, Tíquico. E Crescente, Tito e Tíquico não abandonaram Paulo, mas eles foram enviados para outra região distante, para pregar a palavra de Deus. Eles mostram que servir a Cristo envolve a obediência, mesmo em lugares diferentes. Eles eram missionários. Cada um de nós, meus irmãos, também tem a sua missão, e nós devemos cumpri-la fielmente. Cada um de nós foi chamado para servir a Cristo. Você não é crente neste mundo, meus irmãos, apenas para passar por este mundo, mas você foi chamado por Cristo para marcar este mundo com o evangelho da graça de Deus. O Senhor Jesus te chamou, te vocacionou, te batizou com o Espírito Santo para que você seja uma bênção na família, na igreja, na sociedade. O Senhor Jesus te chamou para fazer diferença neste mundo indiferente. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, nós podemos ver a certeza da oposição e da justiça de Deus. Veja o que diz o verso 14. Vai aparecer aí na sua tela e vamos ler comigo? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Alexandre, ele resistiu Paulo, ele causou-lhe muitos males. Alexandre causou muitos males a Paulo, provavelmente por falsas acusações, acusando, quem sabe, de um revolucionário, acusando, quem sabe, de estar provocando cisão no Império Romano. E ele fez uma oposição aberta e declarada ao Evangelho. E Paulo aqui, ele não buscava vingança. Paulo não queria que o sangue de Alexandre pudesse correr na terra com uma ação dele contra a vida dele, mas ele confia no juízo de Deus. E o juízo de Deus é justo. E ele fala: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Deus é justo, meus irmãos. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus. Se você tem alguém que é o seu opositor, coloque nas mãos de Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O apóstolo, meus irmãos, não ignora a maldade, mas também não se contamina com ódio. Ele entrega a sua causa ao Senhor, porque a vingança pertence a Deus.
Como um justo juiz, Deus é quem dará a sentença final. O texto diz que o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não precisamos carregar o peso da vingança em nossas mãos. Confie em Deus quando você for injustamente atacado. Entregue nas mãos daquele que julga retamente a sua causa. Não permita que a amargura roube a sua paz, a sua comunhão com Deus. Paulo entregou Alexandre o latoeiro nas mãos de Deus. Ele o fez muito mal. E Deus era o vingador e o justo juiz que ia dar a sentença final. No entanto, meus irmãos, Paulo alerta Timóteo a estar atento a Alexandre. Verso 15, vamos ler comigo? Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O falso ensino e a oposição espiritual continuam mesmo após a morte dos líderes. E na sua despedida aos presbíteros de Éfeso, Paulo já havia predito esta realidade. Ele havia dito: entrarão lobos vorazes no meio de vós, que não pouparão o rebanho. Existem pessoas que não poupam o rebanho de Deus. São lobos, são pessoas más, são pessoas que querem destruir o rebanho de Deus, que querem destruir a fé, que querem destruir a vida das pessoas. E a advertência aqui é pastoral: o rebanho deve ser protegido. Então, por isso, Paulo chega a dizer para Timóteo: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Como um guarda de muralha, quando eu fiz tiro de guerra em Valadares, eu peguei algumas guardas que eu ficava numa sentinela. Eu estava vigiando, né, ali o quartel. Tinha armas que precisavam ser protegidas. Ninguém poderia entrar naquele espaço, era o espaço militar. E aqui nós podemos ver como um guarda da muralha, um sentinela que toca a trombeta quando vê o inimigo. Então Paulo está aqui mencionando Alexandre o latoeiro, porque ele era um homem mau que poderia prejudicar o rebanho de Deus. E nós devemos, meus irmãos, discernir os ensinos e líderes que se desviam do evangelho na nossa geração. Quantas pessoas às vezes, né, pregam contra o evangelho, pregam contra a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, mas a nossa vida é que precisa ser atualizada pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Existem pessoas que negam todo o Antigo Testamento, dizendo que não serve mais, e que algumas passagens que Paulo escreveu, se ele tivesse vivido hoje, no século 21, ele não tinha escrito. Mas isto é uma falácia, isto é depor contra a palavra de Deus. Segundo Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. A vigilância espiritual, meus irmãos, é prova de amor pelo rebanho. Em sua defesa, todos o abandonaram, mas ele não guarda rancor. E Paulo lamenta dizendo: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. E ser cristão em Roma era arriscar a própria vida. E Paulo estava ali arriscando a própria vida em prol do evangelho, em defesa do evangelho, encorajando a fé dos irmãos, preparando obreiros para assumir igrejas e que pudessem ser igrejas missionárias. Mesmo assim, Paulo não os condena, dizendo que isso não lhe seja posto em conta. Paulo era um grande defensor da fé evangélica. E nós podemos perceber como ele reflete o brilho de Jesus, que isso não lhe seja posto em conta. Ele fez como Jesus. Jesus, quando a multidão estava clamando: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva a ti mesmo, a nós também. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Era uma multidão cega, era uma multidão que não conhecia Deus. E Paulo aqui reflete o coração de Cristo ao perdoar os que falharam com Ele. Será que nós temos disposição para perdoar aqueles que têm falhado conosco? Será que nós temos condição de fazer a oração do Senhor Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Que nós possamos fazer a oração do Pai Nosso:
Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quando formos abandonados, meus irmãos, nós devemos lembrar que o Senhor permanece conosco, e que o nosso chamado é perdoar e não guardar ressentimento. Eu tenho uma frase comigo, que me acompanha há muito tempo, que quando a gente guarda o ressentimento no coração, e quando a gente guarda esse ressentimento no coração, a gente está querendo que, né, o ressentimento é aquilo que a gente toma esse veneno esperando que o outro possa morrer. Então, muitas vezes nós estamos tomando veneno, e a gente precisa libertar o nosso coração de toda amargura, de todo ressentimento. O cristão deve esperar oposição, mas não deve permitir que o rancor, que o ódio, que o ressentimento corrompa o coração. Lutero, um grande reformador da igreja do século XVI, e ele chega a dizer o seguinte: os inimigos da verdade são fortes, mas Cristo é mais forte. Como José, meus irmãos, que foi traído e abandonado por seus irmãos, ele declarou aos seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José não carregou o ressentimento no coração, mas ele liberou o perdão aos seus irmãos. Entreguemos nossos opositores ao justo juiz. Não alimentemos o ódio, mas a confiança em Deus, porque Deus cuida de nós. Por isso, fidelidade em meio ao abandono. Seja fiel a Cristo. Não carregue o ressentimento no seu coração. Concluindo, meus irmãos, a passagem mostra que até o maior dos apóstolos experimentou solidão, carências, necessidades, oposições, lutas. Porém, Paulo não perdeu a fé, nem a esperança e nem o amor. Ele continuou confiando no Senhor até o fim, mesmo na dor, mesmo no abandono, mesmo na masmorra, mesmo na pior prisão. Ele entregou tudo nas mãos daquele que julga retamente. Fidelidade em meio ao abandono. Como viveremos, meus irmãos? Como nós devemos viver a nossa vida em face daquilo que nós lemos nesta noite? Em primeiro lugar, seja a presença. Busque estar perto de irmãos em necessidade. Muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa em necessidade, a gente foge delas. Muitas vezes, quando a gente vê um casal em crise, a gente não quer se envolver, a gente foge. Seja a presença com uma visita, uma carta, uma mensagem, ou até mesmo uma ligação, pode significar muito. Seja a presença orando com eles e por eles. Seja a presença apoiando e ajudando as suas necessidades, com alimentos, roupas, ou uma ajuda financeira. Seja a presença sendo voz quando eles não puderem falar. Seja a presença permanecendo fiel junto com eles, como fez Lucas. Lucas está comigo, e ele estava ali com Paulo, não abandonou Paulo, apesar de estar na prisão, ele estava ali o apoiando na sua missão. Seja presença. Mas, em segundo lugar, como viveremos, seja fiel. Não ame o presente século. E agora eu quero dizer para os adolescentes, vocês que estão aí no ensino médio, muitos colegas de vocês não conhecem a Cristo. Muitos vão convidar vocês a experimentar as drogas. Muitos vão convidar vocês a ir para a balada, para o funk, ostentação. Que vocês possam fazer diferença. Que vocês não possam amar o mundo. Porque o mundo oferece prazeres transitórios, mas não pode satisfazer e nem salvar. A raiz da infidelidade de Demas foi um coração dividido. Ele estava com o seu coração partido. E o Senhor Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Demas era o crente Raimundo, com um pé na igreja e outro no mundo. E nós podemos perceber que ele estava com o seu coração dividido. Moisés, meus irmãos, escolheu ser maltratado com o povo de Deus, em vez de usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés poderia ter escolhido ficar no palácio, mas ele deixou o palácio e foi para o deserto para libertar
o povo de Israel, para enfrentar o sistema daquele tempo, e para que ele fosse o grande libertador de Israel, levando o seu povo para a terra prometida. Demas olhou para o presente século, mas Paulo olhou para a coroa da justiça que lhe estava reservada. Demas olhou para este mundo caído e amou este mundo caído, por causa dos seus prazeres, das suas vantagens, mas Paulo olhou para Cristo e para a coroa da justiça que o Senhor tinha reservado para ele. Como viveremos? Seja paciente. Entregue os seus opositores ao Senhor sem amargura, sem ressentimento. Jesus nos orienta dizendo o seguinte: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar quem ama a gente é muito fácil, meus irmãos, mas amar quem nos odeia é difícil. Mas o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, se a gente ama quem ama a gente, até os ímpios fazem isso. E então o Senhor Jesus nos convida a ter um amor muito superior a um amor natural, que nós possamos amar os nossos inimigos e orar pelos aqueles que nos perseguem. Vejam bem, Paulo outrora era um perseguidor do Evangelho. Paulo outrora era alguém que consentiu na morte de Estevão, mas agora Paulo se tornou o maior defensor da fé evangélica e o maior plantador de igrejas. A oração, meus irmãos, ela transforma o coração do crente e pode influenciar até o coração do adversário. E nós devemos aprender a orar, clamar a Deus, porque Deus é quem pode mudar ambientes e corações. E finalmente, como viveremos, seja perseverante, não olhe para trás, apesar da dor, da perseguição, mesmo em cadeias, continue firme até o fim como Paulo. Paulo não olhou para trás, Paulo não ficou com medo da prisão, não ficou com medo do decreto de Nero, não ficou com medo da morte. Por isso mantenha o seu foco em Cristo. Foque em Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Encontre força na oração e na palavra. Cerque-se de aliados fiéis. Mesmo que nem todos estejam ao seu lado, alguns companheiros são suficientes para fortalecer a sua vida, para que você possa perseverar. Entregue o resultado a Deus. A Bíblia chega a dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo fez daquela masmorra o seu gabinete pastoral, onde ele escreveu as suas cartas, e escreveu esta última carta, para encorajar a igreja, para fortalecer a fé de Timóteo, e para despertar a consciência cristã, a não desistir, apesar da oposição, apesar da dor, apesar da prisão, apesar do abandono, apesar da escassez, nós possamos perseverar, cumprindo a nossa missão. Hoje, nós temos algumas cartas que Paulo escreveu da prisão. A carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Filipenses, a carta de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo a Filemon, e esta última carta da sua segunda prisão, onde ele foi para execução, e antes de ir, ele escreveu esta carta que nos conforta, nos consola e nos encoraja a cumprirmos a nossa missão neste mundo. Por isso, seja perseverante. Nós vivemos em um país onde ainda nós temos a democracia, mas existem países fechados para o Evangelho. Países onde o Evangelho não pode ser pregado, onde as pessoas que têm que se reunir nas casas e não pode ter um momento que eles possam chegar junto naquela casa. Eles chegam 1, 2, 3, isso alternadamente, de hora em hora, para não chamar a atenção das autoridades. Mas mesmo assim eles se reúnem para ler a palavra de Deus, cultuar a Deus e ter comunhão com o povo de Deus.
Apesar da oposição, a igreja tem crescido no mundo e por isso nós devemos cumprir a nossa missão. Paulo, quando ele escreveu o Império Romano, era a maior potência daquele tempo, mas em 476 da era cristã, o Império Romano caiu. Assim, meus irmãos, os governos humanos passam, os impérios caem, os reinos humanos caem, mas o reino de Deus permanece eternamente. Por isso, seja perseverante e que você possa fazer aquela oração que o Senhor Jesus nos ensinou: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino sobre a minha família e salve o meu marido, salve os meus filhos, salve a minha família, em nome do Senhor Jesus. Venha o teu reino, Senhor, sobre a nossa cidade, Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Venha o teu reino, Senhor, e que o teu evangelho, a tua paz, a salvação do Senhor possa alcançar vidas neste mundo com a pregação do evangelho. Que Deus abençoe.